Bem-vindos, alunos! Sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa e hoje o nosso tema vai ser encontros vocálicos. O que são encontros vocálicos, professor? Acho que eu nunca ouvi falar sobre isso, pois a gente vai falar desse tema hoje, tá bom? Para você aprender e nunca mais esquecer. Muito bem. Os encontros vocálicos são agrupamentos de vogais e semivogais sem que haja uma consoante entre essas duas letras, tá bom? Marquem bem essas palavrinhas aqui, vogais e semivogais, porque elas serão muito utilizadas na nossa aula de hoje. Então, você tem uma vogal e uma semivogal sem nenhuma consoante entre elas, e aí sim você vai ter um encontro vocálico. Eu devo lembrar a vocês que na língua portuguesa o núcleo de uma sílaba é a vogal. Não existe sílaba na língua portuguesa sem a presença de uma vogal, ok? Então, você precisa saber que na sílaba pode acontecer de ter consoante vogal, semivogal e assim por diante, todas as combinações que sejam possíveis de fazer com esses tipos de letras, tá bom? O conceito de vogal e semivogal nós já estudamos, esse ano inclusive, mas nós vamos relembrar, tá bom? Para que ninguém fique dizendo, eu não sabia, agora você sabe. Muito bem, por que então eu tenho que saber dessas coisas, estudar isso? É importante conhecer para que quando você precisar fazer a divisão silábica de uma palavra, você saiba onde colocar cada uma dessas letras. Quem fica em uma sílaba, quem vai para outra, quem fica junto, quem se separa, ok? Então vamos começar. Relembrando o que é uma vogal. Aquelas nossas velhas conhecidas A, E, I, O, U. As vogais são sons vocálicos mais fortes e que dão base para a existência da sílaba. A gente já falou disso aqui hoje. Observem bem esses sons vocálicos mais fortes. Isso é uma informação importante, tá bom? E aí a gente tem alguns exemplos. As palavras glória, mãe, viu e pai. As vogais estão marcadinhas aí de vermelho para ficar mais fácil de você perceber. Note que quando você pronuncia essas palavras, essas vogais que estão marcadas de vermelho são as que são pronunciadas com mais força. Glória, mãe, viu, pai. Observe que as outras vogais que aparecem ao lado delas são pronunciadas, mas não com tanta força quanto as que estão marcadas em vermelho. Então, as que estão em vermelho são as vogais e as que estão na cor preta, normal, são as semivogais. Mas vamos lá, semivogal é o que mesmo? A gente já viu que as vogais são A, E, I, O, U, certo? Só que às vezes a letra I e a letra U se comportam como semivogais. E quando é que eu sei que ela é uma semivogal e não uma vogal, professora? Se ela estiver sozinha na sílaba, ela vai ser uma vogal, certo? É o caso, por exemplo, da palavra girafa. Nós temos um I sozinho numa sílaba, então ela é uma vogal. Mas quando a sílaba aparece, quando a letra I ou a letra U aparecem junto de outras vogais, certo? Aí a gente vai observar que sempre vai ter uma vogal mais forte e outra um pouco mais fraca. E aí esta que é mais fraca, nós chamamos de semivogal, tá bom? Então, a semivogal acontece quando uma dessas duas vogais, aqui, somente elas duas, aparecem acompanhadas de uma vogal, no caso A, O, U, e não ocupam o núcleo da sílaba. Vamos ver uns exemplos. Pai, quarto, saudade e história. Perceba que aqui em pai, esta palavra, nós temos a letra A, letra P, letra A e letra I. Ela não se separa, né? É um monossílabo. Então, a gente já percebeu que o núcleo da sílaba vai ser sempre uma vogal. A letra A não pode ser semivogal, ela sempre vai ser vogal. Então, a letra I, que é pronunciada um pouco mais fraca, né, no momento da gente falar, ela fica ocupando o espaço de semivogal e a letra A ocupa o espaço de vogal. A mesma coisa acontece com quarto. Pronuncia aí a palavra quarto. Perceba que o ar é mais forte. Quarto. Em saudade, a mesma coisa, saudade.
O U é pronunciado, mas é um pouco mais fraco. História. Na última sílaba nós temos a letra I e a letra A. E quando a gente pronuncia, a gente diz história. O I é um pouco mais fraco do que o A, certo? Então, neste caso, essas letrinhas que estão marcadas de azul aqui são chamadas de semivogais, porque elas estão na sílaba, mas elas não ocupam o lugar, o núcleo da sílaba e são pronunciadas de maneira mais fraca. Ok, gente? Relembraram então o que é vogal e semivogal? Beleza, já que todo mundo lembrou disso, e aí é o tema da nossa aula de hoje. O que acontece quando essas vogais e essas semivogais se encontram? Como é que a gente lida com isso? Elas estão juntas, estão separadas, uma ocupa o núcleo, a outra não, uma é importante, a outra é um pouco mais fraca, uma é forte e tal. O que acontece sobre isso? Esses encontros de vogais e semivogais têm nomes, a gente consegue separá-los em grupos, em 3 grupos para ser mais específica. O grupo dos ditongos, o grupo dos tritongos e o grupo dos hiatos. E é sobre isso que a gente vai tratar na aula de hoje. Então eu vou encerrar esse momento aqui, peço que você volte lá na nossa sala virtual e lá a gente conversa mais um pouquinho sobre esses conceitos, os conceitos de vogal e semivogal, para retomar definitivamente o assunto dos encontros vocálicos, ok? Tchauzinho!